Olá, povo de Deus, bom sábado a todos. É um prazer imenso estar aqui para transmitir essa mensagem maravilhosa para os vossos corações. Desde já queremos também pedir desculpa pelos atrasos, mas isso acontece, mas estamos aqui justamente para juntos, você na sua casa, nós aqui juntos louvar e glorificar o nome do nosso Deus, tá certo? Mas antes de começar, nós iremos fazer uma oração, entregando tudo isso aqui nas mãos de Deus, também entregando você, sua família nas mãos do Senhor, para que a gente possa continuar louvando e glorificando a Deus. Então eu gostaria de onde você estiver aí, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, nós neste momento te louvamos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Que o Senhor nos aceite como sacrifício vivo diante do teu altar, aceite também a nossa adoração nesta manhã. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos saudar cada um de vocês que estão nos ouvindo neste momento, através do Instagram, Facebook, YouTube. Quero saudar cada um de vocês com a paz do Senhor Jesus. É o momento oportuno que nós temos de glorificar e exaltar a esse Deus tão maravilhoso e poderoso, esse Deus que não perde nenhuma batalha, esse Deus que está na sua casa, está no meio de cada um de nós. Nesse momento, nós iremos erguer a nossa voz em louvor e adoração a esse Deus que tudo pode, a esse Deus maravilhoso. Já oramos aqui e agora eu quero aproveitar esse momento para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus, louvando o hino Pode Cair o Mundo, porque temos a certeza de que nós estaremos em paz ao lado do Senhor Jesus. Em Jesus somos mais que vitoriosos na pessoa dele. E quem segue a Jesus é um vencedor. Que você neste momento, na sua casa, possa estar exaltando, glorificando a esse Deus maravilhoso. Juntos entoaremos esse hino para a glória de Deus. Vamos louvar bem forte para Jesus, porque Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso louvor. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tantas guerras se desfaz. Louva ao Senhor neste momento. O homem sonha a glória do progresso. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só Deus concede. Louva ao Senhor. Abre o seu coração neste momento. Só nele a vida tem um real valor. Só nele a vida tem real valor. Ele que promete, é Ele quem promete um mundo novo. Sem medo, sem tristeza e sem rancor. Sem medo, sem tristeza e sem rancor. Bem forte para Jesus. Essa terra é passageira, a vida passa, e tudo que ela traz não temos futuro, pois tem um Deus
Deus, que bom. Eu creio que nosso Deus já aceitou o nosso clamor, a nossa adoração. E neste momento vamos louvar mais uma canção de adoração ao nosso grande Deus, louvando o hino Verei Jesus. Esse hino ele fala fortemente aos nossos corações. E com certeza o nosso objetivo é de ver Jesus voltar com poder e glória. Ver Ele nas nuvens do céu. Se é o seu desejo neste momento, louve ao Senhor de todo o seu coração. Nosso objetivo aqui nessa terra é esse. Não existe outro objetivo a não ser ver Jesus voltar com poder e muita glória. Erga a sua voz na sua casa. Em nome de Jesus. Vamos lá, hein? Ao mesmo dia em que verei Uma pequena luz no céu. uma pequena luz do céu, O que vai acontecer com essa luz, igreja? essa luz aumentará. Milhares de anjos fugirão. Você crê? Ouve bem forte. Creio sim, Pois Ele virá. A palavra de Deus é clara em dizer: eis que vem com as nuvens, todo olho verá ao nosso grande Deus. Erga a sua voz mais uma vez. voz de Deus irá soar. As nuvens sua glória surgirá. Gerações se encontrarão. E para sempre louvarão. Quem me virá em breve subirei ao novo lar, ao novo céu. Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei. Jesus. Mais uma vez, você de casa, abre o seu coração. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando onde você está neste momento. Que a paz do Senhor esteja no seu coração poderosamente e com certeza Ele vai falar o seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite em cada coração e que você possa estar bem, graças ao nosso Deus. Você possa se sentir bem em sua casa. É um prazer estarmos aqui para ouvirmos um pouco mais da palavra de Deus,
E para matar a saudade um pouco da nossa querida igreja, agora que estamos um pouco distante devido à pandemia, mas ainda estamos aqui na presença do nosso Deus. Para quem não conhece, esse é o nosso guia de estudo, o guia de estudo da Igreja Adventista, é a lição da Escola Sabatina. Ela é dividida em trimestre, e nesse trimestre nós estamos estudando como interpretar as Escrituras. A lição dessa semana, ela tem como título Somente pelas Escrituras, somente pelas Escrituras, sola Scriptura. Acompanhe comigo o verso para memorizar da lição desta semana. Está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra e base de fé. Na lição de domingo, tem como título As Escrituras como norma dominante. Então, a Escritura, ela tem que ser a norma dominante. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. Por favor, me acompanhe, pegue a sua Bíblia. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4. Nós iremos ler o versículo 6. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. O ponto principal aqui é: não ultrapasseis o que está escrito nas Escrituras. Então, não adianta ficar criando alegorias, né? Nós temos que nos ater à palavra de Deus, o que está escrito. Você não pode estar inventando coisa, nós temos que estar retido o nosso pensamento na palavra de Deus. O que está escrito? É assim que está escrito? O autor da lição diz o seguinte, olha: os adventistas do 7º dia têm sido considerado o povo do livro, isto é, cristão que crê na Bíblia. Então nós cremos na Bíblia, no que está escrito na palavra de Deus, a Escritura como norma dominante. Nós não podemos desprezar a cultura, a razão, a ciência, mas ela não pode sobrepor as Escrituras. Se houver algum ponto de divergência, a Escritura é que deve ser a norma dominante. Ela é que deve decidir entre o certo e o errado, tá? Na segunda-feira, a lição diz: a unidade das Escrituras. Apesar da Bíblia ter vários escritores, nós sabemos que a Bíblia só tem um autor, que foi Deus. Ele que escreveu a Bíblia, ele que é o autor da palavra. Então, a Escritura, ela é em uma unidade, apesar de ter Novo e Velho Testamentos, vários escritores, mas somente um autor, que foi o nosso Deus. Vamos ler o que está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito 1, versículo 9. Quero lembrar, irmãos, vocês sabiam que existia um tempo em que as pessoas não tinham acesso à Bíblia? Era conhecido como a Era das Trevas, né? O tempo da escuridão, e que somente a igreja daí tinha o poder, né, das Escrituras, só ela que tinha as Escrituras. E acabou que as tradições e os costumes da igreja sobrepôs o que estava escrito na Bíblia. E aí surgiu o movimento de reforma, com Martinho Lutero, que ano passado já completou 15 anos. Então, assim, houve um tempo em que a comunidade não tinha acesso à palavra, e a Bíblia é retida apenas a poucas pessoas. E qual foi o intuito da reforma? Como a reforma fala somente pelas Escrituras, é que só a Escritura deve ser a nossa regra de fé.
É o que está escrito na Bíblia, é o que está escrito. As tradições são ruins? Não, não são ruins. A tradição, ela não pode sobrepor o que está escrito na palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos ler aqui o que está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9, diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, a palavra de Deus é o correto ensino, ela serve para exortar, mostrar o caminho, né? A palavra de Deus, ela é unânime, ela tanto o Velho Testamento quanto o Antigo, o Novo Testamento, eles se completam, eles conversam entre si. Quando Paulo escreve em Romanos 3, do 10 ao 18, o guia da lição, a lição ela traz isso, que ele faz citações do Antigo Testamento, né? Quando Paulo diz lá em Romanos 3, do 10 ao 18, versículo 10 ao 18, que não há um homem bom sequer, não há quem faça o bem na terra, ele está citando outros versos, ele está citando Eclesiastes, ele está citando Salmos. Então a Bíblia não é um livro separado, mas é um conjunto de livros que se interagem, é a unidade da Bíblia. Por isso o risco de às vezes você pegar um versículo isolado, e querer tirar várias lições de um versículo isolado. É errado? Não, você pode refletir sim em um verso, em um versículo, mas você não pode fazer dele somente a sua regra, né? Por isso que a Bíblia, ela é completa, você pega um pouquinho aqui, um pouco ali. A unidade das Escrituras. Na lição de terça-feira, ela diz o seguinte: a clareza das Escrituras. As Escrituras, ela é clara. Ela, no que diz respeito à salvação da humanidade, à salvação do homem, o plano da redenção, o que Cristo fez para salvar a humanidade, ela é clara. Logicamente que existem alguns versículos que requerem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de pesquisa, aprofundamento da palavra, mas no que diz respeito à salvação, o que foi escrito para a salvação do homem, ela é óbvia. O autor da lição diz assim, a clareza da Bíblia diz respeito à linguagem, sentido e palavra das Escrituras, pois há uma verdade definida, pretendida pelos escritores bíblicos, em vez de múltiplos significados subjetivos e incontrolados do texto bíblico. O autor ainda diz assim, contudo, as Escrituras são suficientemente claras acerca das coisas que realmente precisamos conhecer e entender, especialmente em relação à questão da salvação. Então, em relação à salvação, questões relacionadas à salvação da humanidade, a Escritura é suficientemente clara. Olha o que está escrito aqui em Lucas capítulo 24, agora nós estamos na parte de quarta-feira, Lucas capítulo 24, versículo 27. Quero que os irmãos que estejam em casa nos acompanhem. Lucas 24, versículo 27. Lucas 24, versículo 27. A Escritura interpreta as Escrituras. Olha o que diz Lucas 24, versículo 27, diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus, ele começou onde? Desde o livro de Moisés até o que? Os profetas, os outros profetas. Então, utilizava-se da própria Escritura para explicar as Escrituras. Então, a exemplo maior está aqui na palavra de Deus. Jesus mesmo utilizou das Escrituras para explicar a própria Escritura. Ainda em Lucas 24, no versículo 44, diz assim: a seguir Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando eu ainda convosco. Voltando para Lucas 24, eu já estava em João, vamos para Lucas 24, voltando aqui, Lucas 24, versículo
44. 24, 44. Diz assim: e Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando eu ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Mais uma vez, Jesus utilizando dos antigos escritos para explicar a própria Escritura. Então, a Escritura explica ela mesma. O autor da lição diz o seguinte: estudar a palavra fielmente e em espírito de oração, com atitude de humildade e submissão, certamente ainda renderá grandes frutos. Não se esqueça, meu querido irmão, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, de quando você for estudar a palavra de Deus com humildade, espírito de humildade e com o coração aberto, para que as palavras do Espírito Santo possam fazer morada no seu coração. As Escrituras, ela explica a própria Escritura, tá? Agora, na parte de quinta-feira, um ponto interessante aqui, que ela vai falar sola Escritura e Ellen White. Muitas vezes nós ouvimos falar, os adventistas são até pessoas gente boas, porém, eles colocam Ellen White acima da palavra de Deus. 99% das pessoas que falam isso provavelmente nunca leram um livro de Ellen White, e às vezes fala só por achismo, acreditar que isso é verdade. Mas olha o que a própria escritora fala acerca disso. Ela diz o seguinte, ó: não permitam não repitam o que eu declarei afirmando. A irmã Ellen White disse isto, a irmã Ellen White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel diz e façam então o que ele ordena. A própria irmã Ellen White diz: descubra o que o Deus de Israel diz e façam o que ele está dizendo. Então, a nossa regra de fé, meus queridos irmãos, é a Bíblia. Existem outros que podem nos acompanhar, uma luz menor. Existem sim os livros de Ellen White, é uma profeta reconhecida pela Igreja Adventista, de que houve sim inspiração recebida de Deus, mas nunca nós, adventistas, colocaremos os livros de Ellen White acima da Bíblia. A própria irmã Ellen White diz que ela não está acima da palavra de Deus, mas que nós possamos buscar o conhecimento e entender o que as Escrituras dizem e o que o Deus de Israel está dizendo para você, e faça. Então, vamos para o resumo aqui da lição desta semana. Primeiro ponto do resumo da lição desta semana, ela diz o seguinte: número 1, a reforma foi fundamental, importante para a Bíblia. Lógico, lembre que eu falei que existia um tempo em que existia escuridão e que as pessoas não tinham acesso à Bíblia. E as tradições começaram a sobrepor a vontade de Deus o que estava escrito na Bíblia. E o movimento de reforma veio contra esse conhecimento, para dar o conhecimento ao povo, para que o povo pudesse ter acesso à palavra de Deus. Ponto 2. A Igreja Adventista é fundamentada na Bíblia. Nossa crença é na Bíblia. Fundamento e origem da Igreja Adventista está fundamentada na palavra de Deus. Ponto 3. Os dois testemunhos se completam. Os dois testemunhos. Quais os dois testemunhos? Do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Um completa o outro. Não existe um novo evangelho e esqueceu do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento faz por base o que? O Novo Testamento tem por base o Antigo Testamento. Um completa o outro. E o quarto ponto que nós devemos ter bem claro em nossa mente é o seguinte: os escritos de Ellen White não sobrepõem a Bíblia. Não é uma visão da Igreja Adventista, mas acreditamos ser uma luz menor que serve para guiar os homens. A própria Ellen White fala que se os homens não tivessem deixado de ler a Bíblia, de buscar a palavra de Deus, não seria preciso haver testemunho, no caso, as palavras da profeta, né, que nós acreditamos nesse sentido, que ela foi inspirada por Deus, e os conhecimentos dela, os escritos dela nos ajudam a encontrar mais claramente as passagens bíblicas, que estão mais próximos de Deus. Que você possa, meu querido amigo, meu querido irmão, ter em mente que a Bíblia é a nossa regra de fé.
e que você deve pesquisar os tesouros maravilhosos dela. Que você tenha a Bíblia como seu livro de cabeceira e que você possa ler e entender o que Deus tem falado para você. A Bíblia é a nossa única regra de fé, somente pelas Escrituras, só o que está escrito na Palavra de Deus. Vamos orar para a gente poder encerrar esse momento aqui do estudo da lição, que você possa estar bem. Eu peço a Deus que nenhum mal chegue à tua casa. Eu peço a Deus que Ele continue te livrando de qualquer doença, de qualquer mal, que os santos anjos do Senhor possam acampar ao seu lar, para que nenhum mal venha. Vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, grandioso Pai, que habita nas alturas dos céus, entregamos ao Senhor a nossa vida em Tuas mãos. Te pedimos, ó Deus, orientação no estudo da palavra e que possamos entender o Teu plano para cada um de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajude-nos, ó Deus, a estar mais perto de Ti, que possamos entender a Tua palavra e colocar em prática em nossa vida. Te agradecemos pelas Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, povo de Deus. Esse louvor, eu tenho certeza que irá falar ao seu coração, porque a mensagem que deve ser pregada hoje é sobre a volta de Jesus. Nós estamos vendo tudo isso que está acontecendo e nós sabemos que isso é para abreviar a volta do nosso Deus. Amém?
Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus, em breve sim iremos para este lar maravilhoso, amigo. Afinal, é para isso que estamos nos preparando neste momento, para nos encontrarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo muito em breve. É uma alegria estar com vocês aqui para essa transmissão aqui na igreja do Califórnia, uma igreja abençoada, uma igreja muito forte, uma igreja cheia de pessoas que acreditam na volta de Jesus. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando na live aí. Eu já posso perceber alguns amigos aqui participando, mandando um abraço aqui para quem? Mandando um abraço para o Alex, para a Belle, para Letícia Paiva. Tem mais gente aqui. Christian também está online. Vamos mandar um abraço para Israel. Olha aí, Israel. Seja bem-vindo também à nossa live. Tem mais outro Christian aqui. Tem mais outro Israel. Tem uma Jesus Foto. Olha aí. Então, replica aí, você que está acompanhando aí essa transmissão, replica para os seus amigos, para que eles possam também se alimentar da palavra que será transmitida, que já começou a ser transmitida, na verdade, através dos louvores, das orações. Não perca essa oportunidade. Então, Alex está conosco também, Rosinha está conosco, Liz Moura está conosco, Keila também está nos assistindo agora. Um abraço aí, Keila. Cláudia também está nos acompanhando. Uma turma muito boa acompanhando este momento, essa transmissão. Que Deus continue te abençoando grandemente. Nós estamos limitados um pouco pela questão da pandemia mundial, que vocês já sabem, e em função disso os cultos não podem ser presenciais, então eles estão sendo cultos transmitidos. Mas nós estamos aqui seguindo toda a orientação da regulamentação da Organização Mundial da Saúde. Então a equipe técnica aqui está com máscaras, nós estamos com álcool em gel, então tomando as medidas de distanciamento, respeitando sempre. Então louvado seja Deus por isso. Eu precisei tirar a máscara, tendo em vista que esse é um momento em que não dá para transmitir a palavra usando a máscara, não favorece. Então vamos então ouvir a palavra de Deus. Antes de mais nada, queria me apresentar também. Eu sou o pastor Jucimar Noia. Nós auxiliamos a igreja adventista aqui no sul da Bahia com a área de secretaria ministerial e executiva, tá bom? Se você está me ouvindo aí, se você está acompanhando essa live, eu gostaria que você fechasse os seus olhos antes da gente abrir a palavra de Deus e assim pedir que esse Espírito Santo maravilhoso fale conosco. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai Santo, Deus bendito, louvamos o Teu nome porque nesta manhã o Espírito Santo vem falar conosco através das redes sociais. São pessoas que não podem vir ao templo, não podem vir ao templo edificado por homens, com pedras, com rochas, com concreto, com ferro, com telhas, mas são pessoas que representam o templo vivo, o templo vivo que recebe o fôlego do Espírito Santo, o templo vivo que recebe, Senhor, a Tua bênção a cada dia. E esse templo ninguém pode fechar. Eles estão abertos a ouvir a Tua palavra e ouvirão agora pelo poder do Teu Espírito. Portanto, fala conosco através da Tua palavra nesta manhã. Clamamos em nome de Jesus. Eu gostaria de falar para vocês nesta manhã de um personagem muito interessante. Eu admiro muito Elias. Elias foi um profeta de coragem, um homem de Deus, um homem de fé. Elias enfrentou desafios bem maiores do que este que estamos enfrentando agora, desta pandemia. Elias, ele foi uma pessoa que a todo instante ele se preocupava em falar o que Deus orientava, em seguir o que Deus orientava. Mas a maioria das vezes, para fazermos isso, nós pagamos um preço. E já gostaria de deixar uma pergunta para você nessa manhã. Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a viver por Jesus, custe o que custar? O louvor que acaba de ser cantado fala muito bem, vamos para o lar. Meu Jesus, ele virá muito em breve e nós vamos sim para o lar. Mas enquanto não estivermos no lar eterno e estivermos nesse lar terreno, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser como Elias, buscar ter atitude diferente do que o mundo ao nosso redor tem, buscar agir de forma diferente, termos momentos de comunhão, sabe? Tem gente que nesse período de pandemia, ao invés de se aprofundar na palavra, tem se afundado na Netflix,
em programas sociais, em redes sociais, e gastam tanto tempo assistindo tanto filme, vendo tanto telejornal, que se esquecem da palavra de Deus. Eu quero mexer com você mesmo. Eu quero te desafiar. Nesse tempo de pandemia em que você não está indo à escola, você não está indo à faculdade, em alguns casos, alguns não estão indo trabalhar, eu quero te desafiar a tomar tempo para estudar a palavra de Deus, para experimentar o bálsamo da palavra de Deus, para que transforme a sua vida. Se tivermos momentos de comunhão, se tivermos momentos de relacionamento com Deus e com o nosso próximo, se tivermos momentos de missão, certamente a nossa vida será transformada. Aproveite esse tempo que você está em casa. Compartilhe os vídeos oficiais dos canais oficiais da igreja. Você tem aí o 7Me, que compartilha muitos links. Você tem o Feliz 7 Play. Você tem a Novo Tempo ao vivo pela rede social. Compartilhe com seus amigos. Eles estão procurando o que assistir. E se você não oferece para ele este alimento, ele vai buscar outras fontes, ele vai beber de outras coisas que o afastará de Jesus. Então, como Elias, em momentos de dificuldade, vamos nos apegar a Deus e vamos buscar esse Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer um breve retrospecto aqui do que aconteceu na vida de Elias nos últimos capítulos ali do livro de 1 Reis. 1 Reis 17, nós encontramos ali Elias predizendo uma grande seca que iria acontecer. E Deus chega para Elias e diz: olha, você vai para o lago, o ribeiro ali de Querite, e fica tranquilo, Elias, porque os corvos irão levar alimento para você, e a água você vai beber do riacho. Então, alimento e água você terá. E a cada dia que se passava, os pássaros levavam o alimento ali, e a água era bebida ali daquele riacho. O tempo se passou, aquele riacho secou, e Deus orientou a Elias que fosse em busca agora de uma viúva, num povoado, numa comunidade conhecida como Sarepta. E lá Deus disse para Elias: olha, eu já falei com ela, fica tranquilo, ela te dará alimento e ela te dará abrigo. Sabe, procurar abrigo e alimento de uma viúva naqueles tempos significava passar necessidade, porque uma viúva, ela não tinha o seu provedor, que era o esposo. Uma viúva, ela certamente passava por necessidades e não deu outra. Quando Elias se encontra com essa viúva, o que é que ele percebe? Ele pede alimento para ela, e ela diz que só tinha apenas 2 punhados de farinha e um pouco de azeite em sua botija. Sabe, é difícil para uma pessoa dar apenas o que ela tem, mas aquela mulher entendeu que Elias era um homem de Deus, que Elias tinha uma palavra diferente, tinha uma mensagem diferente, e ela buscou ali preparar 2 cavacos, trouxe para Elias. E algo especial começa a acontecer quando ela começa a preparar os cavacos, porque ela começa a tirar a farinha de trigo e se torna uma fonte inesgotável. Ela começa a tirar o resto do azeite e o azeite transbordava. E não faltou alimento. Sabe, eu começo a assistir o cenário, Deus entrando com inúmeras providências na vida de Elias. Lembra lá do riacho? Lembra lá da viúva agora? Agora a viúva começa a vivenciar uma situação muito delicada. Se vocês observarem no final do capítulo 17, a viúva perde o que ela tinha de mais precioso, o seu único filho. Sabe, quando a mulher ficava viúva e nenhum parente da família a acolhia, a única esperança eram seus filhos. E aquele filho era a única esperança de vida para ela. E agora aquele filho estava morto. E ela chega para Elias com aquele menino e diz: é assim que Deus me trata? É assim que Deus vai me recompensar? Sabe, eu te acolhi, eu te dei teto, eu te dei alimento, Elias. Tu clama ao Senhor para que traga o meu filho? E Elias pega aquele menino, coloca o chão de bruço ali e clama ao Senhor. Mais um milagre nós podemos presenciar. Muitos milagres diante desse homem que fez a diferença, desse homem que clamou ao Senhor, desse homem que se entregava e que vivia pela palavra. Então Elias entendeu muito bem que mesmo diante de 3 anos e meio sem chuva, mesmo diante de uma alimentação ali dos corvos,
mesmo diante de um cuidado, de um acolhimento de uma viúva lá de Sarepta, mesmo diante do desafio que ele coloca ali a Acabe, porque depois de tudo isso, Elias volta, e o capítulo 18, você vai perceber isso muito bem, ele volta e desafia Acabe a pegar os 450 profetas de Baal e convidar todo o povo de Israel para um desafio que ele faria a esses profetas no Monte Carmelo. Coisa interessante. Apenas um sacerdote de Deus, toda a nação de Israel, 450 profetas de Baal estavam ali. Sabe, eu começo a observar e entender um pouco aquele cenário, eu começo a imaginar aquele cenário. Se fosse uma guerra entre homens, disparo, você olharia ali, 450 contra 1. Mas era um enviado por Deus. Sabe, os profetas de Baal foi ganhando espaço à medida que o tempo se passou. Por quê? Porque Acabe, um rei que literalmente acabou com a adoração ao Deus verdadeiro, permitia que isso acontecesse. Os profetas de Baal começaram a usar os altares que eram usados para o Deus verdadeiro. E diante de tudo aquilo, se perdeu o prestígio à adoração ao Deus de Israel. E enquanto os profetas de Baal estavam ali, em volta daquele altar que eles já estavam usando, Elias estava edificando um novo altar para o Senhor. Elias estava junto com o povo de Israel, que não curvou os seus joelhos a Baal, edificando o altar para começar a adoração verdadeira. Durante o meio-dia, mais ou menos, Elias chega e diz: olha, eu acho que vocês deveriam gritar mais um pouco, porque Baal não está ouvindo não, ele deve estar viajando, ele deve estar dormindo, resolvendo outras coisas. E eles gritavam, os profetas de Baal, gritavam muito. E o que me chama a atenção é que já depois do meio-dia ali, perto do fim da tarde, Elias assume o posto de adorador e invoca o Deus verdadeiro. O altar já estava pronto, o cordeiro já estava ali, o sacrifício já estava ali. Elias pede que ao redor do altar seja colocado água. E ao orar, Deus se apresenta, consome o altar e lambe a água que estava no córrego ao redor. Que coisa interessante. O povo de Israel naquele exato momento teve a certeza que o Deus verdadeiro não se tratava de um Deus em que os homens, e que 450 profetas estavam adorando durante o dia todo e não foram ouvidos. O povo de Israel entendeu muito bem que o Deus verdadeiro estava ali diante dos seus olhos, diante de uma crença, diante de uma confiança, que bastava eles colocar em prática a fé. E diante disso, Elias sim começa a enfrentar dificuldades. Sabe, eu teria muito mais coisa para falar para vocês, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui a providência de um Deus poderoso diante de tamanhos desafios. A providência de um Deus poderoso diante do grande compromisso que aquele homem teve, Elias. Mas mesmo diante de tamanhos desafios, Elias sentiu uma coisa em seu coração chamada medo. É normal você sentir medo. Eu sinto medo. Nós sentimos medo. Quando o problema é grande demais, nós sentimos medo. Eu tenho medo do corona, e mesmo aquele que diz que não tem medo, tem medo. Porque usa álcool gel, usa máscara, evita sair de casa, toma alguma medida preventiva. Então, se você toma alguma medida preventiva, você tem medo também. Então, é bem claro, é bem certo que todos têm medo desse negócio aí. É uma doença invisível. E Elias teve medo. Elias teve medo da reação, da ameaça que passou a acontecer. Porque depois daquele momento em que o Deus verdadeiro se fez presente, consumiu o sacrifício que estava no altar, 450 profetas de Baal foram aniquilados pelo povo de Israel. E sabe o que aconteceu? Existe uma cidadã nesse contexto chamada Jezabel. Ela, quando soube o que aconteceu com os profetas de Baal, mandou um recado para Elias dizendo o seguinte: Elias, amanhã, esta hora, vai acontecer com você o que aconteceu com os profetas de Baal. E Elias teve medo e fugiu. Mas como pode, pastor, um homem que acompanhou tantos milagres, tantas providências de Deus, fugir? Não podia ele acreditar que Deus o livraria mais uma vez? Nós somos seres humanos. Nós sentimos medo. Sabe, e os versículos no capítulo 19 do livro de 1 Reis, o versículo 4, deixa bem claro o que aconteceu com Elias ali. Ele ficou um pouco depressivo. Ele disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Elias fugiu de Deus.
Elias deixou de acreditar na promessa. Elias deixou agora de deixar que Deus agisse para tentar agir com suas próprias mãos ou com seus próprios pés. E diante disso, Elias começa a andar deserto afora, até que ele acha uma caverna. E entra nessa caverna e fica lá. Uma caverna escura, um ambiente recluso, um ambiente totalmente longe de todos, inclusive da luz. E é nesse cenário que Deus busca Elias. O verso 9 diz: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã que esteja dentro de uma caverna, esteja com medo, esteja enfrentando algum problema na tua vida. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja duvidando de Deus, de que esse problema, essa pandemia vai passar. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja enlutado. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja contaminado com Covid-19. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja desacreditado, ou esteja desacreditando de Deus. Eu gostaria de te dizer o seguinte, servo de Deus: do mesmo jeito que Deus buscou Elias no fundo de uma caverna, Deus está te buscando aí agora. Do mesmo jeito que Deus resgatou Elias do fundo daquela caverna, Deus deseja te resgatar agora. Elias relutou, e Deus pela segunda vez chama Elias: onde estás? O que estás fazendo? Saia, volte, porque eu te usarei mais uma vez. E sabe, é muito impressionante nós olharmos o cenário de um homem que se coloca nas mãos de Deus. Ele é frágil como eu e você, ele sente medo como eu e você, mas ele sente o poder de Deus como eu e você sentimos, na providência necessária para a nossa sobrevivência. E eu queria concluir apresentando para vocês o desfecho final de quem acredita em Deus. Eu queria mostrar para vocês lá no livro de 2 Reis 2:11 o que acontece com as pessoas que confiam em Deus. Elias confiou em Deus. Elias sentiu-se fraco, mas mesmo diante de sua fraqueza, ele ouviu a palavra de Deus. E o capítulo 2, verso 11, deixa bem claro o que acontece ali. Indo eles andando, agora Elias estava com seu companheiro Eliseu. Indo eles andando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Talvez você esteja passando por um problema gigantesco, mas é nesse problema gigantesco que Deus deseja apresentar para você o caminho da salvação, o caminho da verdade, o caminho da vida. Eu quero te desafiar neste momento a fechar os seus olhos aí onde você está. Eu quero te desafiar a você refletir como Deus poderá prover a libertação para você. Eu darei 10 segundos para que você feche os seus olhos e expresse para Deus agora o seu clamor, expresse para Deus agora o que você deseja profundamente, e em seguida eu concluirei com a oração. Feche os seus olhos. Senhor Deus, este é um momento que o mundo lá fora está desesperado, em que o mundo está em crise. Mas com toda certeza, com a mesma certeza de Elias, eu digo: nós estamos em paz. Estamos em paz porque sabemos que tudo que está acontecendo é mais uma profecia bíblica. E louvamos o Teu nome porque ela está se cumprindo em nossos dias. Porque se ela se cumpre em nossos dias, nós cremos que muito em breve o Senhor voltará. Nós estamos sonhando com este dia, Senhor. Mas se porventura tiver alguém que está aí do outro lado, através do seu celular, através de sua TV, através do seu tablet, através do seu computador, assistindo, se tiver alguém que porventura esteja dentro de uma caverna, se escondendo, fugindo de Ti, não querendo ouvir as Tuas mensagens, não querendo ler a Tua palavra, não querendo estudar a sua lição da escola sabatina, não querendo ver pessoas que falem de Jesus, por favor, Senhor, resgata essa pessoa do mesmo jeito que o Senhor resgatou Elias. É fácil, Senhor, sentir medo, mas é mais fácil confiar em Ti, é mais fácil nos colocar em Tuas mãos e permitir que o Senhor realize em nós o que ninguém pode realizar. Por favor, Senhor Jesus, opera um milagre em cada um dos Teus filhos neste momento. Restaura-nos com o Teu poder. Faz com que a cada dia sonhemos cada vez mais em encontrarmos contigo nas mansões celestiais. E desperta-nos para este tempo presente. Que este tempo presente possa ser um tempo oportuno, em que nós devemos erguer um altar assim como Elias ergueu, e possamos adorar o Deus verdadeiro. Usa-nos, transforma-nos, opera o milagre que é necessário na minha vida, na nossa vida,
Clamamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, ouvinte. Que Deus te abençoe, telespectador. E que juntos possamos continuar sonhando com a salvação bendita. Que juntos possamos continuar buscando este Deus verdadeiro. Porque Ele é fiel e justo e cumprirá a sua maravilhosa promessa. Chegamos ao final do nosso culto e nós queremos agradecer a você que esteve conosco. E o nosso culto amanhã será às 18 horas, então você já está convidado. E também convide amigos para que possamos juntos, louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos em Cristo, onde você estiver nos ouvindo, assistindo. Queremos mandar